Eu saí muito cedo de Torrinha, peregrinando por aí. Mas eu saí daqui com uns 15 anos, mais ou menos. Aí fui estudar fora, estudei primeiro em São Carlos, no seminário, fui seminarista de São Carlos. Mas depois me mandaram embora porque não tinha vocação nenhuma para ser padre. Entrei para a faculdade em 1946, para a Faculdade de Direito de São Paulo, na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Foi uma luta dura, viu? Porque, primeiro, para entrar para a faculdade, era muito difícil. Havia um curso, um exame vestibular muito rigoroso. Mas eu passei logo no primeiro exame e aí cursei. E eu tinha um colega de turma na faculdade, saudoso colega, Mário Lúcio Segre, morreu moço. Logo depois de formado ele morreu. E eu então frequentava muito a casa dele e acabei me casando com uma prima dele. E depois vivi muitos anos com a Leia, tivemos 5 filhos e infelizmente ela morreu antes de mim. Podíamos ter morrido juntos, mas não deu certo. Eu me formei em 1950 e fui trabalhar como advogado do frigorífico Wilson, onde eu conheci o Lauro Gomes, que era um dos diretores do frigorífico Wilson. E ele então se elegeu prefeito de São Bernardo e me convidou para ir lá ser advogado. Eu estava recém-formado e lá fui como advogado, chefe do departamento legal. Só tinha eu, o único advogado, e não tinha mais ninguém. Fiquei lá uns anos com ele e depois já fui trabalhar mesmo no meu escritório em São Paulo. Eu advoguei durante muitos anos ali em São Paulo, o escritório na rua São Bento, junto com um grande advogado de Jaú, Teófilo Xavier de Mendonça, com quem eu trabalhei durante muitos anos. E tive uma experiência muito grande com ele, famoso como advogado criminalista, fazia júri, etc. Eu ficava encantado de ver tanta sabedoria. Fui vereador lá, na cidade de Torreão, onde eu nasci. O Franco Montoro foi candidato a senador e eu fui suplente dele no primeiro mandato dele de 5 anos de senador. Estávamos em pleno regime militar. Eu fui candidato a prefeito de São Bernardo, mas com muita reserva. No regime militar havia 2 partidos políticos, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e Arena, Aliança Renovadora Nacional. E eu fui cantado pelo MDB, que era oposição ao regime militar. Então tive muitas complicações, a tal ponto que um dia eu fui chamado em Brasília pelo general Golberino Couto e Silva, que era o chefe da Casa Civil, me puxou a orelha. Falou: prefeito, o senhor está indo longe demais lá na cidade. Eu falei: não, eu estou cumprindo meu mandato de prefeito. Mas não agradava muito os militares, mas assim mesmo me respeitaram muito. Esse tempo começou a surgir o movimento operário. Eu ajudei muito os operários daquele tempo, pela mão do Lula. O Lula era o cabeça. E ele ficou uma temporada escondido aqui nessa cidade de Torrinha, onde eu estou. Onde eu morei, onde morou minha família toda, meus irmãos, meus pais. E o Lula, quando começou
a ser perseguido, ficou 40 dias aqui na cidade, na fazenda que eu tinha aqui naquela época. Os filhos dele eram pequenos, ele veio se esconder um pouco aqui, já era um homem procurado e um líder renomado, como até hoje é. Ele tem uma liderança incontestável hoje na política nacional. Fui deputado federal constituinte. Foi muito interessante o convívio com muitos deputados, o senador Franco Montoro, de quem eu fui suplente do Senado, era meu grande companheiro e amigo. E trabalhei aí com muito empenho no sentido de ajudar a escrever a Constituição de 1988. O Tribunal Eleitoral dava uma medalha a cada período, né? E eu recebi essa medalha e um diploma do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A apuração das eleições sempre foi um problema muito sério. Havia muita fiscalização, havia aquelas vontades de alterar o resultado. Então, sempre foi um problema da justiça em si. E eu acompanhei toda a evolução desta briga da valorização do voto e independentemente de ameaças que sempre houve contra a liberdade do voto. A urna eletrônica sempre foi uma garantia da autenticidade da colheita dos votos e que ninguém poderia contestar, porque ela não falhava, embora muita gente desejasse que ela falhasse, né? Recebi essa homenagem do Tribunal Superior Eleitoral. Éramos 2 advogados homenageados. O Célio Silva, que por coincidência foi meu colega de turma, e eu. Fui um dos precursores, muito atrevido, de fazer um livro sobre direito eleitoral, quando ninguém acreditava nisso.